A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Vamos hoje meditar na palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Então eu gostaria de convidar todos para que possamos fazer a leitura do texto que iremos meditar neste momento. Sabemos que a santidade é a excelência propriamente dita da natureza divina. O grande Deus é majestoso em santidade. Então, vamos ouvir a sua voz através da sua palavra, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler neste momento. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheio da sua glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos neste momento, Senhor, pelo que tu és para conosco, pela tua bondade, por este amor tão grande, Pai, que tu tens por nós, porque apesar de nós, falhos e pecadores, não merecedores de nada, tu nos escolheste, Pai, para pertencer ao teu povo. Ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma cada um de nós, neste momento. Ilumina, Senhor, através do teu Santo Espírito, as nossas mentes, quebrando os nossos corações, para que possamos entender o que tu queres falar, Senhor, através da tua palavra. É assim que nós te oramos, Pai, e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, Deus é mais frequente intitulado santo do que onipotente. E é mais exposto por esta parte da sua dignidade do que por qualquer outra. É fixada ao seu nome como um epíteto, mais do que qualquer outra. Você jamais o vê expresso, seu poderoso nome ou seu sábio nome, mas seu grande nome e, acima de tudo, o seu santo nome. Esse é o maior título de honra. Nesse último, transparecem a majestade e a venerabilidade do seu nome. Essas palavras foram escritas pelo um teólogo chamado S. Charnock, citado por A.W. Pink. A santidade é a excelência propriamente dita da natureza divina. O grande Deus é majestoso em santidade. Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Daí lemos: teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal, mas pode tolerar a maldade. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. No passado, o rei Josafá designou alguns homens em Israel para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: dei graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. 2 Crônica, capítulo 20, versículo 21. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 3, relata que o profeta via o Senhor e observava que os serafins estavam por cima dele. Chaplin, grande teólogo, interpretando esse texto, diz que a visão segue as ideias da ortodoxia judaica. O céu é um lugar de anjos. Pelo que temos aqui a menção aos serafins, uma das espécies de anjo. A base dessa palavra é o termo hebraico sarap, que é conhecido por queimar. E continua: o zelo dos serafins era ardente, mas a visão provavelmente se refere ao aspecto visual brilhante dos serafins.
Aqui, os serafins são os principais atendentes de Deus em seu trono, bem como seus primeiros ministros, e clamava uns para os outros com o tríplice Santo, 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 que enfatizava com a sua repetição a elevada santidade de Deus, um dos seus maiores atributos. Segundo J. Homer, citado por A.W. Pink, pode-se dizer que este atributo é transcendente e que, por assim dizer, permeia os demais. E lhe dá brilho. Esse é o atributo dos atributos. Assim, lemos sobre a beleza do Senhor, que é também a beleza da santidade. Para A.W. Pink, a santidade de Deus manifesta em suas obras, na sua lei e na cruz. Portanto, iremos meditar em 3 verdades. E o tema que iremos abordar para esse texto é: só Deus é a origem e a fonte da santidade. A primeira verdade que podemos ver diz que a santidade de Deus se revela em suas obras. Repetindo, a primeira verdade que nós podemos ver, a santidade de Deus se revela em suas obras. Lá no capítulo 145, versículo 17 do livro de Salmo, a palavra do Senhor diz: o justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Observe que esse texto já mostra que a santidade de Deus se revela em suas obras quando diz: santo em todas as suas obras. Como consta no próprio texto. Lendo todo para que vocês possam verificar. Junto é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Nada senão o que é excelente pode proceder dele, amados. A santidade é o padrão de todas as suas ações. Portanto, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Não poderia ter feito o que fez se não houvesse algo imperfeito ou impuro. Deus fez o homem reto. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. A imagem e a semelhança do seu Criador. Os anjos que caíram foram criados santos, pois somos informados de que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Isso se encontra no livro de Judas, versículo 16. Sobre Satanás está escrito: perfeito eram os seus caminhos, eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Então, essa é a primeira verdade. A primeira verdade é: a santidade de Deus se revela em suas obras. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que a santidade de Deus se revela em sua lei. Observem bem, essa lei proíbe o pecado em todas as suas variedades, nas suas modalidades mais refinadas e nas mais grosseiras, os intentos da mente e a contaminação do corpo, o desejo secreto e o ato abertamente praticado. Portanto, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, nós lemos: a lei é santa
e o mandamento é santo, justo e bom. Sim, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Se encontra no livro de Salmo, capítulo 19, versículo 8 e 9. Observem a terceira e última verdade que esse texto nos mostra, amados irmãos. A santidade de Deus se revela na cruz. Preste bem atenção. A santidade de Deus se revela na cruz. Vejam bem, desta maneira espantosa, mas muito solene, a expiação demonstra a santidade infinita de Deus e o seu ódio ao pecado. Quão odioso para Deus deve ser o pecado, a ponto de castigá-lo até o limite extremo do seu merecimento, quando imputou ao seu filho. Deus é santo, ele odeia todo o pecado. Ele ama tudo quanto está em conformidade à sua lei. Porém, detesta tudo que lhe é contrário. Sua palavra declara expressamente: o Senhor detesta o perverso. Provérbio capítulo 3, versículo 32. E ainda, observem, lá em Provérbio capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte: o Senhor detesta os pensamentos dos maus. Segue, pois, que ele necessariamente tem que punir o pecado, do mesmo modo como o pecado requer punição de Deus, existe também o seu ódio. Deus perdoa muitas vezes o pecador, nunca perdoa o pecado. Nunca perdoa o pecado, amados. E o pecador só é perdoado com base no fato de que outro, veja bem, o pecador só é perdoado com base no fato de que outro levou sobre si o castigo que lhe era devido. Sim, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 22. O Senhor executa vingança contra os seus adversários. Precisamos saber disso. E manifesta o seu furor contra os inimigos. Encontra-se lá em Naum, capítulo 1, versículo 2. Por um pecado, amados, Deus expulsou do Éden os nossos primeiros pais. Por um pecado, Moisés foi impedido de entrar em Canaã. Isso mesmo. O servo de Eliseu, essa história todos nós conhecemos, todos vocês devem conhecer, foi castigado com a lepra. Ananias e Safira foram eliminados da terra dos vivos. E para concluir, o que foi que nós vimos? Vimos que a santidade de Deus se manifesta ou se revela em suas obras, na sua lei e na cruz. Deus é santo, portanto devemos querer nos amoldar a Ele. Seu mandamento é, preste bem atenção, seu mandamento é: sede santo, porque eu sou santo. Seu mandamento é: sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Não somos obrigados a ser onipotentes. Não somos obrigados a ser onipotente.
o onisciente como Deus é. Mas temos que ser santo. Isso em todo o nosso procedimento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Então o mandamento de Deus diz o seguinte: sede santo, porque eu sou santo. Como também, em seguida, no capítulo 1, versículo 15, diz que para que nós sejamos santos, o nosso procedimento deverá ser único. Isso em todo o nosso procedimento. Na escola, no nosso trabalho, na igreja, nos nossos lares, com a nossa família, em todos os locais. É isso que Deus quer de cada um de nós. Porque Ele diz, com seu mandamento, sede santo, porque eu sou santo. Mas preste bem atenção o que foi dito no tema dessa mensagem. Então, como só Deus é a origem e a fonte da santidade. Esse foi o tema. Só Deus é a origem e a fonte da santidade. Então, como só Deus é a origem e a fonte da santidade, busquemos zelosamente dele a santidade. Porque só Ele, só Deus é a origem e a fonte da santidade. E que diariamente estejamos orando para que Deus nos santifique inteiramente, amados irmãos. Não pela metade, não pela uma parte. Vamos escolher. Eu vou ser santo nisso, nisso e nisso, mas isso eu não posso ser santo. E todo o nosso espírito, prestem bem atenção, e todo o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não sou eu que estou dizendo, não. É o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esta é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de nós, amados irmãos. Que sejamos santos. Porque o próprio Deus diz, sede santos, sede santo, porque eu sou santo. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus este momento tão importante das nossas vidas, quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Pai, nós te louvamos por este momento, por esta oportunidade, Senhor, que tu nos concede para ouvir a tua voz, para aprender mais de ti e da tua palavra. Continua, Senhor, nos ensinando, Pai, nos mostrando, Senhor, o que tu queres falar aos nossos corações, para que possamos estar te buscando, para que possamos, Senhor, entender como devemos ser santo conforme o teu mandamento, quando diz, ser santo, porque eu sou santo. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque nós somos falhos. Nos ensina, Senhor, a andar nos teus caminhos. Nos ensina, Senhor, a seguir o que está escrito nas tuas escrituras, Pai. É assim que nós te oramos, Pai, te agradecemos. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.